Ó, sétimo ano, então nós vamos iniciar aí a unidade 6, que é a nossa última unidade aí do bimestre. E nessa unidade a gente vai falar um pouquinho sobre cordel, né? Essa literatura de cordel. Aqui vocês estão verificando uma imagem, ó. Aqui vocês estão verificando uma imagem, né? Os retirantes de J. Borges, né? Ali, que é o artista aí que representou essa imagem, né? Depois a gente vai ler a poesia que ele também construiu lá. Então, lá na outra página, que é do Rodolfo Coelho Cavalcante, né? O cordel. E nessa imagem, vocês vão responder lá no caderno essas 3 perguntinhas aqui, ó. Olha só o que vocês vão responder. Observe e descreva a ilustração Os Retirantes de J. Borges, comentando como o artista dispôs os elementos da gravura na cena. O que é possível observar na paisagem e nas pessoas retratadas? Então, o que vocês observam aí, ó, na paisagem, né, no cenário, e nas pessoas, como elas estão retratadas, como elas estão sendo retratadas. Observem aí, ó, a característica aí, né, da fisionomia delas, né, onde as crianças estão, né. Então, descrevam aí para a gente depois conversar um pouquinho. Depois, vocês têm a perguntinha 2. Ó, os retirantes. Os retirantes é uma xilogravura. O que você sabe sobre essa técnica artística? Vocês já trabalharam xilogravura lá no 5º ano, já fizeram, né, aquela atividade lá com o pratinho e de isopor lá, né? E também trabalharam essa técnica em artes, né? O que você sabe sobre essa xilogravura? E a número 3, vamos versejar. Você teve educação, sabe ler, sabe escrever, aceita o desafio de cordel entender? Responda fazendo versos para a turma se entreter. Então, olha lá. Vocês sabem ler? Sabem. O que significa versejar? Versejar vem de quê? Ó, sabemos, temos educação, sabemos ler, escrever. Aqui o autor fez uma rima, né? Ele rimou aí com as palavrinhas, né? Fez aí uma graça aí com as palavras, né? E o que é versejar? O que é, gente? Versejar vem de quê? Dos versos, né? Aí de cordel, né? Então vocês vão escrever essas 3 perguntinhas aí no caderno para a gente corrigir logo após, tá bom? Logo depois aí da atividade, certo? Alguma perguntinha? Não? Então a prof vai dar um tempinho aí para vocês responderem, ok? Ó, galerinha, lá na outra página, então vocês têm aí o cordel, né? Ó, o que é o cordel? É a poesia popular impressa, criada e consumida predominantemente no Nordeste brasileiro, né? Como a professora havia falado aí, né? E essa poesia compõe um folheto vendido em feiras e mercado, ficando à disposição dos leitores pendurados em cordas, varais, né? Por isso cordel, né? Da origem das cordas. Conheça um pouco mais sobre essa poesia, lendo o texto dessa página e da seguinte página também. Então, ela vai iniciar na página 52 e finaliza na 53. Aqui do ladinho vocês têm um pouquinho sobre esse artista, né? Ó, o artista literário trabalha com uma matéria-prima, que é a palavra, né? Para a construção aí dos cordéis. No entanto, a palavra em si não basta para se obter um bom texto. É necessário que ela seja trabalhada num processo de seleção e arrumação vocabular.
e exploração dos significados. Então, a gente precisa, né, saber o que nós estamos escrevendo, né, para concluir aí o sentido, né, do cordel, da poesia ou do texto, né? Então, esse processo caracteriza aí essa linguagem poética. Aqui, então, nós vamos fazer a leitura do cordel. Alguém aí se disponibiliza a ler? E daí a gente divide aí, nós temos 6, né? Desculpa, 6 estrofes. Quem gostaria de compartilhar a leitura aí? Vitor? Então vamos lá, Vitor. Pode começar a sua leitura aí do cordel. Leia o título. Origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras de nosso país. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão, mas cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. Na França, também, Espanha era nas bancas pedida que fosse em prosa ou em verso. Pode ser a mais preferida com o seu preço popular. Poderia se encontrar nas esquinas da avenida. Era em pequeno volume, a edição publicada tamanho 15 por 12 para melhor ser consultada. Isso no século XIX. No Brasil é diferente. O cordel literatura tem que ser tudo rimado, com suas próprias estruturas versíveis encestilhadas, ou se não cetilhadas. Com a métrica mais pura, nesse estilo Vater escreve em forma de narração, fatos romances, histórias de realismo, a ficção. Não vale cordel em prosa, em décima na glosa, se verseja no sertão. Pode um monte ser lançado em 7 sílabas também. Isso depende do ouvinte, o mote rimado bem. Sem a métrica perfeita, a glosa seria mal feita, que não agrada a ninguém. Muito bem, Vitor, muito obrigada. Aqui nós temos o autor do nosso cordel, que é o Rodolfo Coelho Cavalcante, né? Origem da literatura de cordel e sua expressão de culturas nas letras do nosso país. Aí, aqui foi acesso, né, em 2000, né, na página aí do livro do cordel, né? Página 37 e 38, né? Biblioteca de Cordel. Então, aqui a professora pediu para o Vitor ler, né, esse poema. Aqui na apostila pede para a professora. A professora pediu para um aluno aí compartilhar a leitura. Aqui do ladinho nós temos um pouquinho sobre o cordelista, né, Rodolfo Coelho Cavalcante, de 1919 a 1986. Nasceu em Rio Largo, Alagoas. Desde criança ajudava os pais a vender frutas e tapioca, nas feiras de sua cidade. Era conhecido também como tirador de versos, por criar pequenos poemas de improviso. Após muitas andanças, começou sua profissão de cordelista em Teresina, capital do Piauí, fazendo sucesso logo com seu primeiro folheto, Os Clamores dos Incêndios em Teresina. Depois disso, o poeta versejou bastante, tendo criado mais de 2.000 folhetos. O cordelista lutou muito para o reconhecimento dessa classe de poetas popular brasileiro. Então, um pouquinho aí da vida dele. Então, olha só, aqui embaixo, lá na apostila de vocês vão encontrar um pouquinho aí sobre o significado de algumas palavrinhas que está destacada aí no cordel, que o Vitor leu para nós, né? Então, aqui vocês têm, ó, Vátio, mesmo que poeta, décima na glosa, estrofe com 10 versos, ó, décima, tá? Que apresenta um monte de poema nos 2 últimos versos.
Verseja quer dizer, ó, faz os versos, né? E mote, tema desenvolvimento no poema. E métrica, ali uma medida de versos, né? Essa divisão das partes dos versos não corresponde necessariamente a uma divisão silábica das palavras, pois o que leva em conta é o seu rimado, o seu ritmo, né? Se vocês observarem, né, as palavrinhas aí, elas acabam tendo algumas rimas nesse cordel. Muito bem, lá na outra página tem atividade. Então, olha só, observando esse cordel que o Vitor leu, vocês vão responder a atividade lá. Então, essa daqui pede para fazer aí a leitura em voz alta. Então, a número 3 ali vocês já fizeram, né? A professora pediu. Tem a número 4 ali, né? Então, para vocês responderem, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no poema e vão buscar ali, ó. Em origem da literatura do cordel e sua expressão da cultura das letras do nosso país, o cordelista conta ao leitor, né, o ouvinte, a origem dessa forma de versejar e revela várias características dessa poesia popular. Vocês vão identificar as principais informações completando aqui nesse quadro. Então, vocês irão buscar lá nesse poema o significado da palavra cordel, finalidade, né? Qual a finalidade do cordel? Como os poemas eram divulgados na Europa? Formato do folheto, tem tudo ali nessa estrutura que o Vitor leu o cordel. Característica do cordel no Brasil. Os tipos de estrofes mais comum no cordel brasileiro. Tá? E, deixa eu tirar aqui. E a diferença entre o cordel e o cordel do Brasil e o cordel da Europa. Tá? Então, a professora vai pedir aí para vocês fazerem. Aqui, preste atenção. Aqui, ó, vai aparecer duas informações. Então, ó, dois importantes elementos da estrutura do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são quantidade de versos. Aqui, ó, sextilha e setilha. Então, sextilha vem de 6 e setilha vem de 7. Quantas estrofes tem aí esse nosso cordel? Tá? Então, estrofes, o que são as estrofes? Olha aqui, sétimo ano, ó. Então, as estrofes são os conjuntos de quê? Estrofe é o conjunto de versos. Verso é cada uma, ó, das linhas, tá? Então, ó, quantos? Aqui nós temos uma estrofe, aqui nós temos outra. Então, quantas estrofes é composto aí o nosso cordel, tá? E versos, ó, são as linhas. Aqui nós temos um verso, aqui outro verso, tá? Opa, ali compartilha tudo. Então, depois vocês vão responder lá para a professora. Observe a divisão métrica dos dois primeiros versos do poema e responda. Então, vocês vão observar aqui, eles foram divididos, ó. Olha aqui, ó, separados em sílabas, tá? Quantas sílabas poéticas tem? Então, vocês vão ver quantas sílabas poéticas tem, tá? Aí que apresenta o som, né? E aqui, a 6, que características do texto poético você observa nesse cordel? Você vai assinalar uma delas, uma ou duas, né? Ou as 3, tá? E depois vocês vão ler o outro poema. Vocês vão ler o outro poema, o outro cordel, lá na outra página. Aqui, ó. Ai, se cesse. Olha lá. Faça a leitura silenciosa. Então, cada um vai fazer a leitura do seu poema do cordelista Zé da Luz. Tá? Então, ó, a realidade que a literatura aspira a compreender é simplesmente, embora não consista nada mais complexo,
a experiência humana. Então, através desse cordel aqui, vocês vão observar o que eles estão aí pensando. Observem nas imagens ali. Aí vocês vão responder a número 8. Ó. O cordelista Zé da Luz, 1904 e 1965, nasceu em Itabaiana, na Paraíba. Sua poesia, algumas vezes triste, outras bem-humorada. Esta está nas feiras, nos mercados, nas ruas das cidades nordestinas, na fala dos declamadores e não nos livros. Então está aí, né, nas ruas, né, essa literatura vivenciada aí através das pessoas, né? E o poema Ai se cesse aborda várias experiências humanas significativas. Que experiências são essas? Para vocês responderem, tá? Vocês têm que fazer o quê? A leitura aqui desse poema. E o poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? Também está ali. E a última atividade que vocês vão fazer é lá na outra página. Olha só. Aqui vocês vão fazer uma linha do tempo, tá? Resumindo os fatos mais importantes, tá? E compare a linha do tempo que você criou para os colegas. Então, vocês vão fazer lá na linha do tempo, vocês vão fazer lá na linha do tempo o que o cordelista ali quis mostrar, tá? Essa sequência, o que aconteceu. Então, aqui tem um exemplo do ladinho, uma ideia para vocês construírem aí a linha do tempo, né? E colocar as informaçõezinhas ali do ladinho, tá bom? E depois a gente fazer essa comparação com dos colegas. Aqui, a número 9, vocês vão observar o título do poema, que indica um desejo de algo que seja realizado. Então, vocês vão reescrever os 3 primeiros versos, revelando qual o desejo, né? Ó, revelando um desejo seu, presta atenção. É o seu desejo, aluno, tá? Que aconteça. O que você gostaria que acontecesse aqui? Tá bom? Aí a última também ela é pessoal, porque vai falar sobre a forma como você escreveu aqui, ó. Experimente escrever um poema. Então, esse daqui, tá? Quem tem um poema pode enviar para a professora. Quem não tem, tenta criar um, que seja um versinho. Na próxima aula, daí a gente faz a correção. Tá bom? Então, ó, experimente reescrever o poema usando a variedade padrão da língua. Então, aqui, ó, quem tem o poema... Ah, professora, eu tenho um poema. Mas nesse daqui vocês vão mandar para a professora. E esse daqui vocês vão reescrever. Vocês vão reescrever qual poema? Alguém já escreveu um poema aí? Já, que a professora já trabalhou com vocês. Olha só. Vocês vão reescrever esse poema usando a norma padrão da língua portuguesa. Então, vocês... Ah, professora, não tem espaço ali onde que eu vou fazer? Lá no meu caderno, tá? Então, vocês vão reescrever esse poema aqui, utilizando a norma padrão, tá? Fazendo aí as correções ortográficas aqui desse poema, tá bom? Ok? Os 3 primeiros versos ali. Tá bom? Então, a tarefinha de vocês para nossa próxima aula, que é quinta-feira, que amanhã nós temos filosofia, que é quinta-feira, a atividade na apostila até a página 56. Alguma perguntinha? 7º ano?